O amanhecer tingia o horizonte com tons de púrpura e ouro, mas para João era apenas o prelúdio de mais um dia igual. O cheiro salgado do mar, o balanço da pequena embarcação e o esforço para puxar as redes eram a sua rotina, o seu destino traçado pelas marés e pela tradição de sua família. Naquela vila de pescadores, à beira-mar, o futuro de um homem era tão previsível quanto o nascer do sol. Herdar o barco, lançar as redes e, se a sorte permitisse, trazer o sustento para casa. Ninguém ousava sonhar diferente. João, no entanto, era diferente. Seus dedos, calejados pela lida pesada, possuíam uma sensibilidade peculiar, capaz de extrair melodias de um velho violão de cordas enferrujadas que guardava escondido no porão. Enquanto a maioria dos homens da vila trocava histórias de peixes graúdos e tempestades bravas, João, em seu silêncio, tecia canções embaladas pelo som das ondas. Canções sobre a imensidão azul, sobre amores perdidos e sobre um futuro que ele mal conseguia imaginar, mas que, em seu peito, insistia em pulsar. Sua voz, potente e melódica, era um segredo bem guardado. Uma arma poderosa que, ele sabia, seria motivo de escárnio em seu mundo de redes e escamas. Quem era ele para cantar? Pescadores não cantavam, pescadores trabalhavam. Essa era a sentença não dita, a injustiça silenciosa que o aprisionava. Às vezes, ele tentava soltar um trecho, um refrão, enquanto remava sozinho em mar aberto, mas o medo do julgamento o silenciava antes que o som pudesse ecoar. Naquele dia, enquanto o sol nascia, ele sentiu um impulso diferente. Um verso brotou em sua mente, carregado de uma saudade que ele nem sabia de onde vinha, de um lugar que ele nunca tinha visitado. Ele cantarolou baixo, tão baixo, que o som mal vencia o barulho das ondas contra o casco do barco. Mas o que ele não sabia era que na brisa matinal, uma melodia como aquela poderia viajar muito mais longe do que ele imaginava. João não era apenas um pescador. Ele era a personificação da resiliência forjada pelo mar, mas com uma alma que ansiava por algo mais elevado. Seus olhos, da cor da água profunda, carregavam a melancolia de quem via a beleza do mundo, mas sentia-se preso em suas amarras. Cabelos desbotados pelo sol e pele curtida pelo vento eram a marca de sua vida, mas havia um brilho, quase imperceptível, que denunciava um espírito indomável. Ele era respeitado na vila por sua força e dedicação, sempre o primeiro a sair para o mar e o último a retornar, com as mãos marcadas pelo sal e pelo trabalho árduo. Mas era nas noites tranquilas, sob o manto estrelado, que o verdadeiro João emergia. Longe dos olhares curiosos e do peso das expectativas, ele transformava sua cabana simples, à beira-mar, em um pequeno santuário de sonhos. Ali, o violão velho, seu confidente silencioso, ganhava vida em suas mãos. As cordas enferrujadas vibravam sob seus dedos calejados, e sua voz, rouca no início, se desdobrava em um canto que misturava a melancolia das ondas com a esperança de um novo dia. Ele não tinha aulas nem partituras. A música simplesmente fluía dele, como a própria maré, carregando consigo todas as suas frustrações, seus anseios e uma fé inabalável em um destino que ainda não se revelara. Ele acreditava que a música era a linguagem da alma, a ponte entre o visível e o invisível. Era seu refúgio, sua oração, seu grito de liberdade. No entanto, o peso da realidade era uma âncora pesada. Como poderia um pescador, um Zé-Ninguém daquela vila esquecida, sonhar em ser um cantor? O mundo lá fora, com suas luzes e palcos, parecia um universo paralelo, distante e inalcançável. Seus amigos riam quando ele, porventura, soltava um verso despretensioso, e seu pai, um homem de poucas palavras e muita labuta, apenas meneava a cabeça, vendo naquilo uma distração perigosa da vida real.
João era, portanto, um paradoxo, um homem do mar com o coração de um poeta, um trabalhador braçal com a voz de um artista. Ele carregava consigo a promessa de algo grandioso, um dom que pulsava em suas veias, mas que estava sufocado pela rotina e pelo medo da zombaria. Ele sabia que havia uma melodia em sua alma, esperando para ser ouvida. Mas a grande questão era como ele, um simples pescador, faria essa voz alcançar o mundo. A rotina da vila de pescadores era ditada não só pelas marés, mas também por um implacável código social. Era um mundo onde a tradição esmagava qualquer pretensão de mudança. João, com sua paixão oculta pela música, já sentia o peso dessa conformidade. Ele sabia que, para a maioria, seu violão era um mero passatempo, talvez até uma excentricidade, mas nunca algo digno de ser levado a sério. E a prova disso não demoraria a chegar. Aconteceu numa noite de sábado, na pequena taverna do vilarejo, o único ponto de encontro e distração. O ambiente estava carregado do cheiro de peixe frito e cerveja barata. Depois de um dia exaustivo no mar, os pescadores comemoravam uma boa pescaria. João, inebriado pelo calor do momento e encorajado por algumas canecas, ousou mais do que o costume. Pegou o violão esquecido num canto, um velho instrumento que o taverneiro usava para tentar, sem sucesso, entoar algumas cantigas, e começou a dedilhar uma melodia sua, suave como o balanço de um barco em águas calmas. O murmúrio inicial da taverna não cessou. Alguns olhavam com indiferença, outros com um ar de deboche mal disfarçado. Zé das Redes, um homem corpulento de risada fácil e língua afiada, não perdeu a oportunidade. "Olha só o nosso bardo! Já trocou a rede pela lira, João?" bradou ele, e a risada ecoou contagiando outros. Os olhares se fixaram em João. O sorriso que ele trazia no rosto murchou. As cordas do violão, antes melódicas, pareceram trêmulas em suas mãos. "Vai pescar, menino! Deixa de tolice!" emendou Dona Clarice, a mulher do dono da taverna, com um olhar de reprovação. "Cantor não enche barriga aqui, só peixe." As palavras cortaram como facas. Cada risada, cada olhar de escárnio era um golpe que o afastava de seu sonho. O rosto de João queimou. Não era a raiva, mas a humilhação profunda de ter seu dom, sua paixão mais íntima, reduzida a uma piada. Ele sentiu-se pequeno, insignificante, um tolo por sequer ter ousado. Ele guardou o violão, os olhos baixos, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. A música que morava em seu peito parecia sufocada, aprisionada. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que nunca mais mostraria sua voz naquele lugar ou para aquelas pessoas. Mas o que ele não sabia é que, para que um vulcão adormecido entre em erupção, às vezes basta uma pequena faísca de dor. A noite após a humilhação na taverna foi longa para João. Ele caminhou sozinho pela praia, sentindo a areia fria sob os pés e a brisa salgada no rosto, que agora secava as lágrimas que teimavam em rolar. O violão, que antes era seu consolo, parecia um peso em suas costas. A risada de Zé das Redes ecoava em sua mente, misturada ao conselho mordaz de Dona Clarice. Era o conflito entre o eu que ele era e o eu que ele ansiava ser, manifestado de forma tão cruel. De um lado estava a dura realidade de sua vida, o mar, o barco, as redes, o sustento da família. Aos 20 e poucos anos, João já era o arrimo, os ombros sobre os quais repousavam as esperanças de sua mãe viúva e de seus 2 irmãos mais novos. Cada grama de peixe, cada moeda suada, era fundamental para que o prato estivesse na mesa e o teto sobre suas cabeças. Abandonar a pesca não era apenas um luxo, era uma traição à sua responsabilidade, uma irresponsabilidade em sua comunidade. Ninguém esperava nada diferente dele. Do outro lado, pulsava a música. Não era um hobby, mas uma necessidade vital,
um fogo interior que queimava mais forte a cada nota. Ele sentia que havia algo de divino em sua voz, uma mensagem a ser transmitida, uma emoção a ser compartilhada. Era como se Deus o tivesse dotado de um propósito maior do que apenas tirar o pão do mar. Mas como conciliar essa chama com a fria lógica da sobrevivência? Como desafiar um destino que parecia tão bem estabelecido? A dúvida corroía sua alma. Seria a música uma ilusão, um mero escape romântico de uma vida difícil? Ou a verdadeira vocação para a qual ele havia sido criado? Ele olhava para as luzes distantes da cidade, um pontilhado brilhante na escuridão, onde histórias diferentes aconteciam, onde talvez sonhos como o dele não fossem ridicularizados. O que ninguém imaginava é que, apesar daquele momento de dor, o desprezo alheio, em vez de apagar a chama, apenas a alimentava, transformando-a em uma brasa ardente de indignação. O conflito era intenso, ceder à resignação ou lutar por um propósito que parecia impossível. João estava no meio de uma tempestade, não no mar, mas em sua própria alma. E a escolha que faria a seguir definiria não só o seu futuro, mas o de muitas vidas que ele ainda nem conhecia. A humilhação da taverna não foi um incidente isolado. Ela marcou o início de uma espiral descendente para João, um período de profunda desilusão. Em vez de acender a chama da rebeldia, o escárnio pareceu apagar o brilho em seus olhos por um tempo. O violão, antes seu refúgio, agora jazia esquecido num canto da cabana, coberto por uma fina camada de poeira e silêncio. Ele voltou ao mar com uma obstinação quase febril, como se quisesse provar a si mesmo e a todos que era, afinal, apenas um pescador. Seus ombros, já acostumados ao peso das redes, agora pareciam carregar também o peso dos sonhos abandonados. Ele remava mais forte, lançava as redes com mais vigor, buscava nos músculos a exaustão que pudesse silenciar a voz insistente da melodia em sua cabeça. Mas, paradoxalmente, quanto mais ele tentava ignorar seu dom, mais ele sentia sua falta, como um membro amputado que ainda lateja. A pesca, que antes era uma conexão com a natureza, agora se tornava uma punição, um fardo pesado que o afastava de sua verdadeira essência. Os amigos notavam a mudança. O sorriso fácil de João desaparecera. As conversas, antes cheias de uma leveza juvenil, agora eram curtas e vazias. Seu pai, percebendo o estado apático do filho, tentou animá-lo com palavras práticas sobre a importância do trabalho e da tradição, sem entender que o que João precisava não era de mais realidade, mas de um sopro de esperança para seu espírito. A própria mãe, com seu olhar materno e perspicaz, via a tristeza por trás da fachada de resiliência. "Você parece ter perdido sua canção, meu filho", ela sussurrou certa noite, sem saber o quão perto da verdade estava. A queda não foi física, mas espiritual. Era a rejeição de si mesmo, o abandono de um caminho que seu coração clamava para seguir, em nome de uma aceitação que nunca viria de um mundo que não o compreendia. Ele estava ali, fisicamente presente, mas sua alma parecia ter se retraído, encolhida diante da indiferença e do preconceito. Era um mergulho profundo nas águas da incerteza, uma maré baixa da alma, onde a escuridão parecia envolver tudo. Mas o que João não sabia, em meio a essa escuridão, é que o fundo do poço, por vezes, é o lugar exato de onde a luz começa a nascer novamente. Os dias se arrastavam, cinzentos como o céu, antes de uma tempestade. João trabalhava mecanicamente, seus movimentos precisos, mas sua mente, dispersa, buscava algo que ele mesmo não sabia nomear. O violão empoeirado, abandonado no canto, era um lembrete constante de uma parte de si que ele tentava sufocar. Mas a voz da alma, uma vez despertada, não se cala facilmente. Ela sussurra, depois murmura, até gritar quando ignorada por tempo demais.
No silêncio das madrugadas, antes mesmo que o galo cantasse, João encontrava-se sozinho em seu pequeno leito, com os olhos fixos no teto. Era ali que a música voltava, não em acordes ou melodias completas, mas em fragmentos, em palavras não ditas, em um ritmo insistente que parecia vir de dentro. Era a voz da consciência, o chamado interior que se recusava a ser silenciado pelo medo e pela humilhação. Ele tentou resistir. É tolice, dizia a si mesmo. Uma fantasia de criança. Mas cada onda que batia na praia parecia carregar um refrão. Cada gaivota que cruzava o céu, um lamento que pedia por sua voz. Era como se a natureza, sua única confidente, o estivesse convocando de volta ao seu verdadeiro propósito. Lembrou-se de sua avó, uma mulher sábia que sempre dizia: "Meu filho, o dom que Deus te dá não é para ser escondido, é para ser usado, para abençoar o mundo." As palavras dela, há muito esquecidas, ecoavam agora com uma força renovada. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo e sem sucesso na pesca, João sentiu um vazio maior do que o oceano. De repente, a imagem do violão empoeirado na sua cabana veio à sua mente com uma clareza avassaladora. Não era apenas um instrumento, era a extensão de sua alma, o canal de sua expressão. Uma pontada de saudade e uma espécie de urgência, quase um desespero, o atingiram. Ele percebeu que a verdadeira rejeição não vinha dos outros, mas de si mesmo, por ter se abandonado. Não era o mar que o chamava, não mais só o trabalho, mas algo mais profundo, mais intrínseco à sua existência. E, naquele instante, uma decisão silenciosa começou a germinar em seu coração. Uma semente de esperança no solo árido da dúvida. O violão o aguardava e, com ele, a promessa de uma nova canção. A decisão foi silenciosa, quase imperceptível, mas em sua alma reverberou como o toque de um sino. Naquela mesma noite, impulsionado por uma urgência que há muito não sentia, João levantou-se da cama, as pernas ainda pesadas da exaustão do dia. Seus passos o levaram diretamente ao canto da cabana, onde o violão jazia, coberto por uma fina camada de tempo e arrependimento. Seus dedos, hesitantes no início, o resgataram da penumbra, limpando o pó como quem resgata uma velha memória. O toque nas cordas enferrujadas soou desafinado, áspero, mas para João era a melodia mais doce que ele ouvia em meses. Era o som da esperança ressurgindo, o renascimento de uma parte vital de si mesmo. Ele sentou-se, o violão repousando em seu colo como um velho amigo reencontrado, e deixou os dedos se lembrarem dos acordes. A princípio, as canções eram as mesmas, as velhas melodias que ele guardava, mas agora elas pareciam carregadas de uma nova urgência, uma profundidade que só a dor e a humilhação podiam conferir. Ele começou a cantar, baixo no início, como se temesse que sua própria voz pudesse traí-lo novamente. Mas à medida que a melodia fluía, a confiança retornava, trazendo consigo a certeza de que aquele era o seu caminho. Ele praticava à noite, depois que todos dormiam, sob a luz fraca de uma lamparina a óleo, seu canto sendo levado pelo vento para o mar, seu único cúmplice. Não era uma tentativa de se tornar famoso ou de provar algo a alguém, mas de se reconectar consigo mesmo, de curar as feridas da rejeição. A música era sua terapia, seu diário, seu altar. As horas passavam e João, absorto, redescobria a alegria de criar, de sentir a melodia moldar suas palavras e sua voz. Ele sentia que cada nota era um pequeno passo para fora da sombra da dúvida, uma vitória sobre a voz do escárnio que ainda tentava sussurrar em sua mente. Ele ainda era um pescador de dia, sim, mas à noite ele era um artista, um sonhador que se recusava a ser silenciado. Ele estava começando a se erguer, tijolo por tijolo, melodia por melodia. Mas o que ele não sabia
é que enquanto ele se reerguia, forças externas estavam prontas para testar a solidez de seu renascimento de uma forma ainda mais brutal. A redescoberta da música trouxe a João uma vitalidade que há muito tempo estava adormecida. Ele acordava com um novo propósito e mesmo a lida no mar parecia menos pesada. As horas noturnas dedicadas ao violão se estenderam e com elas a qualidade de seu sono encurtou. O brilho em seus olhos era visível, mas também o cansaço que começava a marcar seu rosto. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas de olhos atentos e mãos calejadas por décadas no mar, não demorou a perceber a mudança. Ele via o violão reaparecer, ouvia os acordes suaves vindos da cabana em horas tardias, e para ele aquilo era um desvio perigoso. A preocupação com o sustento da família pairava sobre o lar de João como uma nuvem pesada. Uma praga na safra de peixes do mês anterior havia apertado ainda mais as contas. Cada peixe perdido, cada rede furada, cada dia de pouca pescaria era um golpe. Para o pai, a música de João não era arte, era uma distração tola, um capricho que ameaçava a sobrevivência. O mar não perdoa os sonhadores, João, e a fome menos ainda, disse o pai certa manhã, com a voz grave, antes mesmo que o sol despontasse. O tom não era de repreensão, mas de um aviso sombrio, carregado da dureza da vida. O clímax da tensão veio após uma semana de pesca magra. A família estava à mesa comendo o pouco que havia. O pai olhou para João, que apesar do dia difícil, ainda trazia uma melodia em sua mente. Filho, precisamos de mais braços fortes no mar, e não de um violão. Essa vida não é para quem tem a cabeça nas nuvens. Escolha, o mar ou a música. Não podemos ter os dois agora. O sustento da família depende de você, João. Você é o homem desta casa. As palavras foram um golpe direto, não apenas na sua paixão, mas em sua responsabilidade, em sua honra. João sentiu o peso do olhar de sua mãe, a esperança silenciosa de seus irmãos mais novos. Ele amava sua família mais do que tudo, e o dilema o dilacerava. Renunciar ao seu único alento, à sua verdadeira voz, ou lutar por um sonho que parecia condenar aqueles que mais amava. A resistência não vinha mais dos risos na taverna, mas do coração de sua própria casa, da voz que ele mais respeitava. Era um obstáculo intransponível, uma escolha cruel que parecia destinada a sufocar sua alma. E enquanto o silêncio preenchia a pequena cabana, João sabia que a resposta que ele daria, ou não daria, decidiria não apenas seu futuro, mas o de toda a sua família. As palavras do pai ecoavam na mente de João como um trovão distante, retumbando no vazio de sua cabana. Escolha, o mar ou a música. Era uma escolha que parecia lhe roubar o ar, uma sentença que o esmagava. Ele se viu dividido ao meio. De um lado, o chamado irrefutável de sua alma, a melodia que pulsava em suas veias, do outro, o dever sagrado para com sua família, o peso de ser o provedor. Como poderia ele, um homem de fé, conciliar o que sentia como um dom divino com a responsabilidade terrena que lhe fora imposta? Naquela noite, o violão permaneceu intocado. João sentou-se na areia fria, o olhar perdido na imensidão escura do oceano, onde as estrelas se refletiam como pequenas lágrimas. Seria a música apenas uma fuga egoísta? Um capricho de um jovem que se recusava a aceitar sua realidade? As risadas da taverna, o tom de seu pai, tudo se misturava em um coro de reprovação. Ele começou a duvidar de tudo, de seu talento, de sua vocação e, dolorosamente, até da voz interior que ele acreditava ser divina. Deus, por que me deste essa voz se não posso usá-la? Sussurrou ele para o vento, a voz embargada. Por que me fazes sonhar com canções se meu destino é apenas puxar redes? A fé que o sustentava, que o fazia crer em um propósito maior, agora vacilava. Sentia-se abandonado, testado em sua essência.
Era como se a própria providência estivesse brincando com seu destino, mostrando-lhe uma janela para o paraíso, mas com uma porta trancada por dentro. A cada onda que quebrava na praia, era como se o mar estivesse zombando de sua fragilidade. Ele não conseguia encontrar respostas. A alegria de cantar havia sido substituída por uma angústia profunda, um silêncio interior mais pesado do que qualquer pedra. Parecia que não havia caminho, que a vida era uma armadilha, e ele estava preso sem saída. A esperança se esvaía, deixando-o à deriva em um mar de incertezas. A única coisa que ele sabia era que não conseguiria viver sem a música, mas também não conseguiria viver com a culpa de falhar com sua família. O que ele não imaginava era que, em meio a essa escuridão paralisante, uma nova e inesperada melodia estava prestes a entrar em sua vida, vinda de um mundo que ele jamais pensou alcançar. Enquanto João se debatia em sua crise de fé e propósito, uma força externa e completamente alheia ao seu mundo estava prestes a colidir com sua realidade. Não muito longe da pequena vila de pescadores, mas em um universo social distante, erguia-se um imponente casarão de veraneio. Era a propriedade da família Albuquerque, gente rica, acostumada aos prazeres da capital, que vinha passar algumas semanas à beira-mar, fugindo do burburinho da cidade. Helena Albuquerque era a filha mais nova, uma jovem mulher cuja beleza era tão marcante quanto seu espírito independente. Cansada da monotonia dos bailes e das conversas fúteis da sociedade, ela viajava com os pais, mas ansiava por algo mais profundo, algo que transcendesse as paredes douradas de seu mundo. Seus olhos, vibrantes e curiosos, não se contentavam com a paisagem polida que seus semelhantes admiravam. Ela era atraída pela autenticidade, pela aspereza da vida real. Uma tarde, entediada com a leitura de um livro clássico, Helena decidiu fazer uma caminhada sozinha pela praia, ignorando os avisos de sua governanta sobre a gente simples da região. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, quando ela se viu mais distante do casarão do que imaginava. Foi então que, vindo de uma pequena cabana isolada, a poucos metros da areia, um som peculiar alcançou seus ouvidos. Não era o barulho familiar das ondas, nem o canto dos pássaros, mas algo mais elaborado, mais humano. Era a melodia de um violão. João, incapaz de resistir ao chamado interior, havia pego seu instrumento novamente, tocando suavemente, quase um lamento, as notas de uma canção que falava de um amor distante, de um sonho inalcançável. Ele não cantava, apenas dedilhava, suas mãos calejadas extraindo uma suavidade surpreendente das cordas. Helena parou. O som era cru, sem a polidez dos concertos que assistia na cidade, mas era genuíno, carregado de uma emoção que a tocou profundamente. Curiosa, ela se aproximou cautelosamente da cabana, espiando por uma fresta na janela. Viu João, absorto na música, com o rosto marcado pela melancolia, mas os olhos fechados, em êxtase. Naquele instante, algo nela se moveu. Era como se a melodia tivesse rompido as barreiras invisíveis que separavam seus mundos. Ele, um pescador com as mãos calejadas e um coração que cantava. Ela, uma dama da sociedade que ansiava por essa mesma autenticidade. O contraste era gritante, mas a música que emanava dele parecia apagar todas as diferenças. Helena sentiu um impulso irresistível de conhecer o dono daquela melodia. O primeiro fio de uma teia intrincada de destino acabara de ser tecido. Helena hesitou por um instante, a mão suspensa no ar. A lógica de seu mundo ditava que ela não deveria estar ali, espiando um pescador. Mas a emoção, a pura e crua beleza da melodia que emanava da cabana, era mais forte. Ela não era de seguir regras impostas por uma sociedade que achava sufocante. Respirou fundo e, em vez de se afastar, decidiu se fazer presente.
Bateu levemente na porta de madeira, o som suave, quase se perdendo no marulhar das ondas. João, absorto em sua música e nas trevas de seus próprios pensamentos, demorou a ouvir. Quando o som da batida finalmente o alcançou, ele se sobressaltou, os dedos parando abruptamente sobre as cordas. O coração disparou. Quem poderia ser a essa hora? E o que queriam? Guardou o violão rapidamente sob um pano, como quem esconde um segredo proibido. Abriu a porta com cautela, a penumbra da noite mal revelando a figura feminina parada à sua frente. Seus olhos se arregalaram. Diante dele estava uma aparição. Não era uma mulher da vila. Seus trajes finos, mesmo na simplicidade de uma caminhada à beira-mar, denunciavam um mundo completamente diferente. Seus cabelos, presos elegantemente, e o olhar direto e curioso que ela lhe dirigia, eram de uma beleza que ele raramente via, exceto em gravuras de livros antigos. "Boa noite", disse Helena, sua voz suave, mas firme, um contraste bem-vindo ao ruído das risadas que ele ainda ouvia em sua mente. "Desculpe a intromissão. Eu estava caminhando pela praia e ouvi a música. Era você quem estava tocando?" João sentiu o rosto esquentar. A vergonha da taverna voltou, mas de uma forma diferente, mais aguda. Era o medo de ser julgado, de ter seu refúgio invadido. "Sim, era eu", ele respondeu, a voz rouca, quase um sussurro. "Só estava divagando." Helena sorriu, um sorriso gentil que desarmou parte de sua defensiva. "Divagando? Aquilo não era divagação, era arte. É uma melodia muito bonita. Nunca ouvi nada parecido." Ela fez uma pequena pausa, seu olhar percorrendo o interior modesto da cabana, mas sem qualquer sinal de desdém. Eu sou Helena. Minha família está no casarão ali perto. Eu gostaria de saber se você não se importaria de tocar para nós, talvez em um jantar. Pagamos bem, claro. E se pudesse cantar, melhor ainda." A proposta o pegou completamente desprevenido. Cantar para eles, gente rica, depois de toda a humilhação, era como se o universo estivesse zombando dele novamente, mas de uma forma tentadora. O medo e a desconfiança lutavam contra uma pontinha de esperança que se acendia em seu peito. A voz da razão lhe dizia para recusar, para proteger seu coração de mais uma dor. Mas a música, aquela mesma que o salvava, sussurrava outra coisa. "Arrisque." João olhou para a jovem à sua frente, a quem o mar trouxera inesperadamente, e percebeu que este poderia ser o limiar de um caminho que ele jamais ousou sonhar. A proposta de Helena pairava no ar, tão real quanto a brisa noturna que trazia o cheiro de maresia. Era uma fenda na muralha de sua resignação, uma luz bruxuleante na escuridão de sua dúvida. João olhou para a jovem à sua frente, depois para o chão de terra batida de sua cabana, onde o violão, ainda embrulhado, repousava. O contraste entre os dois mundos era avassalador, e o dilema esmagador. Sua mente fervilhava. De um lado, a lembrança vívida do escárnio na taverna, das palavras do pai martelando em sua cabeça, o mar ou a música e o peso esmagador de sua responsabilidade familiar. O que diria sua mãe se ele fosse cantar para gente rica, enquanto a casa mal tinha o que comer? E seu pai, que veria nisso a confirmação de sua tolice, de sua cabeça nas nuvens? O medo da rejeição, da humilhação renovada, era um monstro que ele tentava manter acorrentado. De outro lado, havia Helena. Seu olhar não era de pena ou de deboche, mas de admiração genuína. Suas palavras sobre a música serem arte e bonita ressoavam como um bálsamo para sua alma ferida. Era uma chance, talvez a única, de testar suas asas, de ver se sua voz, de fato, tinha um lugar além das paredes de sua cabana e do murmúrio do oceano. E, ironicamente, a oferta de pagamento era algo que não podia simplesmente ignorar.
Aquelas moedas poderiam significar a diferença entre a mesa farta e a fome para sua família, pelo menos por um tempo. O grande dilema não era apenas sobre cantar ou não cantar, mas sobre o que aquela ação representaria. Seria um ato de egoísmo, uma traição à sua condição e à sua família, ou um ato de coragem, um primeiro passo em direção a uma vida onde seu dom pudesse florescer? Ele havia prometido a si mesmo que não voltaria a expor sua música à crítica, mas a voz de Helena não era a dos pescadores, nem a do taverneiro. Era algo novo, desconhecido e carregado de uma promessa tênue. João sentiu o conflito em cada fibra do seu ser. O coração gritava por uma chance, por aquela melodia que ele guardava para si, para ser libertada. Mas a razão, a dura razão da sobrevivência, da responsabilidade, o puxava de volta para a segurança da resignação. Ele sabia que a resposta que desse a Helena não seria apenas uma palavra, mas uma bifurcação em seu caminho, definindo quem ele realmente era e quem ele ousaria ser. O silêncio estendeu-se entre João e Helena, que aguardava pacientemente sua resposta. Os olhos dela, sem julgamento, mas com uma expectativa genuína, eram um convite à coragem. João sentiu um turbilhão de emoções, mas, no meio do caos, uma clareza inesperada começou a se formar. Ele olhou para a cabana humilde que abrigava sua família, depois para a figura elegante da jovem à sua frente. A solução, ele percebeu, não estava em escolher entre o mar e a música, mas em encontrar uma forma de fazê-los coexistir. A ideia de que o dinheiro da apresentação poderia ajudar sua família, mesmo que minimamente, foi o catalisador. Não seria uma traição à sua responsabilidade, mas sim uma nova maneira de cumpri-la. Seria sua música, afinal, servindo ao seu lar. Essa perspectiva transformou o ato de cantar de um capricho egoísta em um meio legítimo de contribuição. Não era mais sobre provar um ponto, mas sobre prover, e de uma forma que alimentava sua alma ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, os ombros se endireitando ligeiramente. A hesitação ainda estava lá, uma sombra do medo da humilhação, mas foi sobrepujada por uma faísca de dignidade e propósito. Eu aceito, senhorita Helena, disse João, sua voz um pouco mais firme do que antes. Mas preciso de uma condição. O dinheiro, se houver, será para minha família. E eu só posso tocar depois que o sol se põe, quando o meu trabalho no mar estiver feito. Helena sorriu, um sorriso que iluminou a noite. Era uma compreensão, não um favor. Perfeito, João. Meu pai ficará encantado. Jante conosco amanhã à noite, às 8. Você pode tocar depois do jantar. E não se preocupe com o pagamento. Será justo, e é claro que é seu para usar como desejar. Ela entregou a ele um pequeno cartão com o endereço do casarão, antes de se despedir, com um aceno e um desejo de boa noite. João ficou parado na porta, o cartão em suas mãos calejadas, como um portal para um mundo desconhecido. O maré estava virando, ele podia sentir, não seria fácil. As palavras do pai e os olhares da vila ainda seriam um desafio, mas ele havia encontrado uma ponte. A música não era mais um refúgio secreto, mas uma ferramenta, uma esperança, um caminho que se abria com o pôr do sol, prometendo que o som de seu violão poderia, sim, sustentar sua família e talvez até mesmo curar sua alma. A partir daquele momento, João sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele não seria mais um prisioneiro de sua aldeia ou de seu destino. Ele havia escolhido lutar pela sua canção, transformando-a em uma oferta de amor e sacrifício. À noite, após a conversa com Helena, João quase não dormiu. O cartão em suas mãos parecia queimar. A aceitação da proposta trouxera uma onda de alívio, misturada a um nervosismo que há muito não sentia. Era a chance de redenção, de provar a si mesmo e, talvez, a sua família, que a música tinha valor.
Ele passou o dia seguinte no mar, com uma energia renovada, quase febril. Puxava as redes com mais força. Cada movimento, uma espécie de ensaio mental para a noite que se aproximava. As preocupações com a pescaria ainda estavam lá, mas agora vinham acompanhadas da expectativa do que o esperava. Ele sabia que precisava se apresentar da melhor forma possível. Ao retornar, antes de o sol se pôr, ele buscou o pai. "Pai", começou João, a voz um pouco trêmula, mas decidida. "Eu recebi uma oferta para tocar esta noite, num jantar, no casarão dos Albuquerques. Eles vão pagar bem, e o dinheiro é para a casa." O pai olhou-o com uma expressão indecifrável, um misto de surpresa e desconfiança. "É um bom dinheiro, pai. Vai ajudar muito com as contas e a comida para os meninos." A menção do dinheiro para a família pareceu suavizar a tensão no rosto do pai, que apenas assentiu com a cabeça, um gesto silencioso de concordância, mas sem entusiasmo. A mãe de João, no entanto, aproximou-se com os olhos marejados. "Meu filho, eu sabia que sua música encontraria um caminho. Tenha coragem. Mostre a eles o dom que Deus lhe deu." As palavras dela foram o verdadeiro bálsamo para o coração de João. Ele dedicou o resto da tarde a preparar seu violão, limpando-o cuidadosamente, trocando as cordas antigas por novas que ele guardava para uma ocasião especial. Dedilhou os acordes, ensaiou as canções, as velhas e as novas que haviam brotado em sua alma durante seu período de isolamento. Cada nota era polida, cada letra revisada. Ele queria que sua música não fosse apenas bonita, mas que contasse sua história, a história daquele mar que o criou, daquela vila que o julgou e daquele sonho que se recusava a morrer. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons dramáticos de fogo e roxo, João se aprontou. Vestiu sua melhor camisa, a que sua mãe costurara para o último dia de festa do santo padroeiro. Olhou-se no espelho rachado. O pescador cansado ainda estava lá, mas algo mais havia despertado em seus olhos, a determinação de um artista prestes a subir ao palco, não para uma multidão, mas para um pequeno grupo, cujo julgamento, ele sabia, seria crucial. O coração batia forte no peito, uma mistura de medo e excitação. O violão em suas mãos não era mais apenas madeira e cordas, mas a extensão de sua alma, o mensageiro de sua verdade. O caminho até o casarão dos Albuquerque foi um misto de nervosismo e admiração. João, com o violão cuidadosamente envolto em um pano rústico, caminhava pelas ruas da vila que já conhecia tão bem, mas que agora pareciam diferentes. O crepúsculo cobria as casas simples de seus vizinhos, e ele sentia o peso de olhares curiosos, embora ninguém soubesse o motivo de sua caminhada noturna. Ao se afastar da vila, a estrada se tornou mais larga e arborizada, e a atmosfera mudou. O casarão emergiu da escuridão como uma visão de outro mundo. Luzes suaves emanavam de suas janelas, revelando uma arquitetura elegante e jardins bem cuidados. Era maior e mais suntuoso do que qualquer construção que João já havia visto de perto. A porta principal, imponente e de madeira escura, parecia um portal para uma dimensão desconhecida. Ele hesitou por um momento, as palavras de seu pai, os risos da taverna, tudo voltando à sua mente. Mas então ele se lembrou do sorriso de Helena, das palavras de encorajamento de sua mãe e da promessa de ajuda à sua família. Um empregado abriu a porta antes mesmo que ele tivesse a chance de bater. O homem, em traje impecável, o conduziu por um hall espaçoso, onde o som de vozes educadas e risadas contidas preenchia o ar. O contraste com o silêncio de sua cabana ou o barulho do mar era marcante. João sentiu-se um peixe fora d'água. Suas roupas simples e suas mãos calejadas, parecendo ainda mais evidentes naquele ambiente de luxo discreto. Finalmente, ele foi levado a uma sala de estar ampla,
adornada com móveis ricos e quadros que ele nunca imaginou existirem. Ali, sentados em poltronas elegantes, estavam os anfitriões, um homem e uma mulher de semblante sério, e Helena, que ao vê-lo, abriu um sorriso caloroso e se levantou. "João, que bom que veio", disse ela, vindo ao seu encontro. "Estes são meus pais, doutor e senhora Albuquerque." João tentou fazer uma reverência desajeitada, sentindo-se envergonhado e deslocado. "Boa noite, senhora doutor", murmurou, os olhos baixos. O pai de Helena o examinou com um olhar que João não conseguiu decifrar, mas a mãe de Helena ofereceu um sorriso polido. "Helena nos falou muito de sua música, jovem", disse o doutor Albuquerque, sua voz grave e formal. "Esperamos que nos agracie com sua arte." O coração de João batia como um tambor. Ele desfez o embrulho do violão, a madeira polida e as cordas recém-trocadas brilhando sob a luz indireta dos lustres. Seus dedos, acostumados à aspereza das redes e ao sal do mar, tremiam ligeiramente. Ele se sentou em uma cadeira que Helena gentilmente indicou no centro da sala, sob a atenção dos presentes. Esta era sua noite. A noite para a qual ele havia se preparado. A noite da verdade. Ele fechou os olhos por um instante, buscando em seu interior a melodia que o guiaria. Era a melodia do mar, do vento, da esperança e da dor. Era a sua canção. E então seus dedos tocaram as cordas, e o primeiro acorde puro e ressonante preencheu o silêncio daquela sala, unindo por um instante dois mundos tão distantes. João sentiu o som do primeiro acorde vibrar através de seus dedos e subir por seus braços até o coração. Era um som familiar, mas que naquele ambiente parecia ter um eco diferente, mais potente. Ele abriu os olhos e, por um instante, viu não a sala luxuosa, mas o mar. O mar que era sua vida, seu fardo e sua inspiração. Sua voz, inicialmente um pouco hesitante, começou a fluir. Não eram as canções alegres da taverna, nem os lamentos melancólicos de sua cabana. Era uma canção nova, nascida de sua recente angústia e da renovada esperança. Falava do amanhecer na praia, do esforço da pesca, da beleza indomável do oceano, de tempestades e calmaria. Contava a história de um pescador que sonhava com melodias enquanto suas mãos puxavam redes pesadas, de um coração que se recusava a ser silenciado. Ele cantou com a alma. Cada palavra, cada nota carregava a verdade de sua existência. Não havia artifício ou pose, era apenas João, o pescador, compartilhando a essência de sua vida através de seu violão. Seus dedos dançavam pelas cordas, extraindo melodias complexas e rítmicas que se entrelaçavam com a pureza de sua voz. A melancolia de um blues encontrava o lamento de uma canção folclórica, tudo banhado pela sonoridade do mar. A princípio, os pais de Helena mantinham expressões sérias, quase distantes, como quem cumpre uma formalidade. Mas, à medida que João prosseguia, algo em seus rostos começou a mudar. O doutor Albuquerque relaxou os ombros e a senhora Albuquerque levou a mão ao peito, seus olhos fixos em João. Helena, por sua vez, estava hipnotizada, um brilho de admiração e emoção em seu olhar. Ela reconheceu ali a autenticidade que tanto buscava. A música preencheu a sala, transcendendo as barreiras sociais e financeiras. Não era apenas uma melodia, era uma história contada com sinceridade e paixão. O ar se tornou denso com a emoção. Os presentes não eram mais os ricos da capital e o pescador da vila. Eram apenas seres humanos, conectados pela universalidade da arte. Quando a última nota ecoou e a canção se silenciou, o único som audível foi o da respiração dos ouvintes. Segundos se passaram, e então um aplauso irrompeu. Não foi um aplauso polido e contido, mas um aplauso espontâneo e caloroso, vindo do fundo da alma.
A senhora Albuquerque tinha lágrimas nos olhos. O doutor Albuquerque, um homem acostumado a discursos e análises frias, bateu palmas com uma energia que surpreendeu a todos. João sentiu um calor invadir seu peito. Um calor que não vinha do fogo na lareira, mas da aceitação, do reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vergonha, nem humilhação. Apenas a pura alegria de ter sua verdade compreendida, de ter sua música ouvida, de ter sua alma finalmente livre. Ele havia cantado a canção do mar, e o mar, através deles, havia respondido. A emoção ainda vibrava no ar quando Helena se adiantou, os olhos brilhando. O aplauso ressoou pela sala, preenchendo o vazio que a última nota de João deixara. Era um som que o pescador jamais havia ouvido, tão diferente do riso debochado da taverna ou do silêncio frio de sua cabana. Helena foi a primeira a se aproximar, um sorriso radiante no rosto. João, isso foi simplesmente mágico. Eu sabia que você tinha um dom, mas você nos transportou para o mar. Os pais dela se juntaram, suas expressões antes formais agora tingidas de uma admiração sincera. Meu jovem, disse o doutor Albuquerque estendendo a mão, tenho que admitir que fiquei impressionado. Sua música tem uma alma que raramente se encontra. É autêntica. A senhora Albuquerque, ainda com os olhos úmidos, acrescentou. É a coisa mais linda que ouvi em muito tempo. Você tem uma história para contar e a conta divinamente. João sentiu o rosto corar, uma mistura de alívio e gratidão. As palavras de louvor eram estranhas, mas incrivelmente doces. Ele mal conseguia agradecer, ainda envolto na névoa da performance. Ele havia conseguido, havia cantado sua verdade, e ela havia sido recebida. Helena, porém, não era mulher de se contentar com elogios. Sua mente já trabalhava a 1000 por hora. João, ela começou, os olhos fixos nos dele. Você não pode manter essa música só para si e para as ondas. As pessoas precisam ouvir isso. Ela se virou para os pais, a voz cheia de convicção. Pai, mãe, ele tem que ir à capital. Ele tem que se apresentar para um público maior. O doutor Albuquerque ponderou, seu semblante sério novamente, mas não mais cético. A capital é um lugar competitivo, minha filha, e o mundo da música não é para amadores. Mas João não é um amador, pai. Ele é um artista de verdade. E com o talento dele, Helena retrucou com paixão. Podemos ajudá-lo. Conheço alguns produtores, alguns salões que talvez se interessassem em ouvi-lo. Não para um grande contrato ainda, mas para que ele possa mostrar sua arte. João ouvia a conversa como se estivesse flutuando. A capital, produtores. O medo e a esperança voltaram a lutar dentro dele. Era um salto no escuro ainda maior do que atravessar a porta do casarão. Mas a voz de Helena, cheia de fé em seu talento, era um bálsamo. O doutor Albuquerque, vendo a determinação da filha e o brilho nos olhos do jovem pescador, suspirou. Vamos com calma, Helena. Mas talvez possamos arranjar uma pequena apresentação em algum evento mais privado, uma porta de entrada. Mas João, ele se virou para o pescador com um olhar perscrutador. Isso exigiria um comprometimento. Deixar a vila, talvez por um tempo. Você estaria disposto a fazer esse sacrifício? João olhou para seu violão, para as mãos calejadas, para a face esperançosa de Helena. O mar ainda era seu sustento, sua vida. Mas a canção que ele acabara de cantar havia aberto uma nova perspectiva, uma melodia que o chamava para além do horizonte. Eu estaria, respondeu a voz mais firme do que jamais pensou ser possível. Pela minha família, pela minha música. O primeiro passo fora dado. A semente de um sonho maior havia sido plantada, e agora ela precisava de coragem e de um empurrão para florescer. A promessa de uma nova jornada ecoava na mente de João,
trazendo consigo uma mistura de euforia e um nó apertado no estômago. Aceitar a proposta de Helena significava deixar para trás o único mundo que conhecia. O cheiro de sal e peixe, o ritmo constante das ondas e, acima de tudo, sua família. A canção do mar havia aberto uma porta, mas atravessá-la exigiria uma coragem que superava a de enfrentar qualquer tempestade. Voltar para casa após a noite no casarão dos Albuquerque foi estranho. A pequena cabana, antes um refúgio, agora parecia um ponto de partida. Ele relatou tudo à mãe e, com um cuidado especial, ao pai. A mãe, com os olhos marejados de orgulho, abraçou-o apertado. "Eu sabia, meu filho", ela murmurava. "Eu sabia que sua voz levaria você longe." Para ela, aquilo era a realização de uma prece silenciosa. O pai, porém, manteve a postura grave. Ele ouviu em silêncio, a testa franzida. "Então vai abandonar o mar, João? Vai abandonar sua família para correr atrás de canções?" A voz era dura, mas João percebeu um tremor oculto. Era medo, não raiva. Medo da incerteza, da ausência do filho mais velho, da ruptura com a tradição. "Não, pai", João respondeu, a voz firme. "Não vou abandonar ninguém. Vou buscar um meio de ajudar a todos, de uma forma que o mar, sozinho, não me permite mais. Vou e volto, e levo o mar dentro de mim." Ele explicou sobre a ajuda dos Albuquerque, sobre as moedas que seriam enviadas, sobre a chance de um futuro mais próspero para todos. O pai, relutante, apenas acenou, virando-se para a rede que consertava, incapaz de proferir uma bênção completa, mas também incapaz de proibir. A notícia da partida de João espalhou-se pela vila como um incêndio. Houve sussurros e fofocas. Alguns zombavam, dizendo que ele voltaria de mãos vazias, um sonhador tolo. Outros, mais velhos, que haviam testemunhado a chama da música em seus olhos, ofereciam palavras de encorajamento. "Vá, João, leve nossa história, traga-nos orgulho." Nos dias que se seguiram, João se despediu dos seus. Explicou aos irmãos mais novos que estaria longe por um tempo, mas que voltaria. Abraçou a mãe, prometendo escrever e que o primeiro dinheiro seria para eles. Com o pai, a despedida foi um olhar demorado e um aperto de mão firme. Um reconhecimento silencioso de homem para homem, de sacrifício para futuro. Helena, com a discrição que seu status exigia, arranjou uma passagem para ele num navio de carga que ia para a capital. Ela entregou-lhe um pequeno mapa, algumas anotações e o endereço de um modesto alojamento onde ele poderia ficar. "Você não estará sozinho, João", ela disse, seus olhos transmitindo um apoio inabalável. "Seja forte e lembre-se, a música é sua verdade." Com o violão nas costas e o coração dividido entre a dor da partida e a adrenalina do desconhecido, João embarcou. As velas se ergueram e a pequena vila de pescadores foi diminuindo no horizonte. Ele olhou para trás uma última vez, vendo a linha tênue da praia e as pequenas cabanas. O mar, seu velho amigo e rival, parecia sussurrar uma melodia de adeus e de boas-vindas. A jornada para a capital e para o que ele se tornaria havia realmente começado. A viagem de navio foi uma transição, uma ponte entre a familiaridade do mar e a incerteza do desconhecimento. João passou os dias a bordo com o violão no colo, dedilhando as canções que o acompanhavam, observando o horizonte mudar. A cada milha náutica, a pureza do ar marinho dava lugar a um cheiro diferente, uma mistura de fumaça, especiarias e uma inconfundível essência de gente e movimento. Quando o navio finalmente atracou no porto da capital, João sentiu como se tivesse desembarcado em outro planeta. A vila de pescadores era um pontinho distante no espelho retrovisor de sua memória. À sua frente estendia-se uma cidade colossal, um labirinto de ruas pavimentadas e edifícios altos que arranhavam o céu, muito diferente das modestas cabanas e da areia que conhecia. O barulho era ensurdecedor.
carruagens tilintando, vendedores apregoando suas mercadorias, vozes de milhares de pessoas se misturando em um coro caótico, mas vibrante. O mapa de Helena era um desafio. Ele se sentia como um grão de areia perdido em uma praia infinita. As pessoas passavam por ele apressadamente, seus olhares perdidos em seus próprios afazeres, sem o tempo ou a curiosidade para um pescador com um violão nas costas. A solidão da cidade grande era mais opressora do que a solidão do mar. Após horas de caminhada e algumas perguntas hesitantes, ele finalmente encontrou o modesto alojamento que Helena havia indicado. Era um quarto pequeno, nos fundos de uma pensão barata, com uma janela que dava para um beco estreito e barulhento. Não havia a brisa salgada, nem o cheiro de maré. O silêncio que antes temia na cabana agora era uma dádiva inalcançável. A promessa de dinheiro para a família, a fé de sua mãe, a imagem do sorriso de Helena, tudo isso era a âncora que o impedia de ceder ao pânico e voltar correndo para o que conhecia. A primeira noite foi insone. Os sons da cidade invadiam o quarto, gritos distantes, passos, o tilintar interminável. Ele pegou o violão, mas a melodia que sempre o acalmava parecia ineficaz ali. A música do mar parecia pequena, frágil, diante da imensa orquestra urbana. João percebeu que a capital não era apenas um lugar, mas um ser vivo, com seu próprio ritmo, suas próprias regras. Ele não era mais o pescador em seu ambiente, mas um estrangeiro, um forasteiro. O desafio não seria apenas cantar, mas aprender a respirar neste novo ar, a encontrar sua voz em meio ao clamor incessante. Na manhã seguinte, com o sol já alto e a cidade em plena ebulição, João segurou o endereço de um dos contatos de Helena, um produtor musical. Ele respirou fundo. O mar o havia ensinado a ser paciente, a aguardar a maré certa, mas a cidade parecia exigir uma iniciativa diferente, uma audácia que ele ainda não sabia se possuía. A batalha de João não seria mais contra o oceano, mas contra a indiferença e a vastidão de um mundo que parecia ter esquecido a canção do mar. Com o endereço firmemente amassado na mão, João se lançou na agitação das ruas da capital. A cada esquina, a cidade parecia engoli-lo mais um pouco. Suas ruas labirínticas e o incessante fluxo de pessoas transformando-o em um mero espectador, um fantasma em meio à vida alheia. A confiança que ele havia sentido ao embarcar no navio começava a se desintegrar sob o peso da indiferença metropolitana. O escritório do produtor musical, um tal Senhor Vasconcelos, ficava em um edifício imponente, com portas de carvalho maciço e porteiros de semblante austero. Ao entrar, João sentiu-se diminuído. Suas roupas simples e o violão nas costas pareciam gritar sua condição de forasteiro. "Bom dia", ele disse ao porteiro, a voz mais baixa do que o esperado. "Eu tenho uma carta de apresentação da senhorita Helena Albuquerque para o senhor Vasconcelos." O porteiro mal olhou. O senhor Vasconcelos não recebe sem hora marcada, e ele não aceita cartas de apresentação de quem aparece na porta. O tom era final, sem espaço para réplica. João tentou insistir, mas a senhorita Helena disse: "Não me importa o que a senhorita disse", interrompeu o porteiro, voltando a atenção para um jornal. "Volte quando tiver um agendamento." A porta se fechou para João, não literalmente, mas a barreira invisível de status e burocracia era tão impenetrável quanto o carvalho. Ele se viu de volta à rua, o violão pesando ainda mais em suas costas. A frustração era um gosto amargo na boca. Ele havia vindo até ali, feito sacrifícios, enfrentado o desconhecido apenas para ser despachado por um porteiro. A tarde se arrastou em tentativas infrutíferas. Os outros contatos de Helena, embora talvez mais acessíveis, estavam igualmente distantes. Uma secretária informava que o diretor estava em reunião. Outro, que o senhor estaria fora da cidade por semanas.
Ninguém parecia ter tempo para um pescador com um violão. A cidade, ele percebeu, não era movida por sentimentos ou talento bruto, mas por conexões, por um sistema complexo que ele mal compreendia. Ao cair da noite, João estava exausto e desiludido. O otimismo que o impulsionara até ali começava a falhar. Ele se sentou em um banco de praça, observando as luzes da cidade se acenderem, cada uma representando uma vida, uma história, uma oportunidade que não era a sua. A melodia do mar parecia agora um sussurro longínquo, quase abafado pelo rugido implacável da metrópole. Será que havia cometido um erro? Teria se iludido com as palavras de Helena, com a esperança de sua mãe? O violão, que sempre fora seu consolo, agora parecia um fardo, um lembrete de um sonho inatingível. A capital, em sua vastidão, não era o palco que ele imaginara, mas um mar de portas fechadas, cada uma delas simbolizando um pedaço da esperança que ele trouxera consigo. Ele precisava de um plano, uma nova estratégia, mas antes de qualquer coisa, precisava reacender a chama que a cidade estava tentando apagar. A capital pode ter fechado portas, mas João ainda tem sua música. Vamos ver o que ele faz.